Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito de boxplots, que são também conhecidos como diagrama de caixa, tá? Esse tipo de diagrama, pessoal, ele ajuda a ver várias informações importantes a respeito da distribuição dos dados que a gente tem, tá? Eu já trouxe aqui algumas células preenchidas para a gente não perder muito tempo. Vou só comentar esse segundo comando aqui da primeira célula, que é para deixar as figuras que a gente vai plotar de uma forma vetorizada aqui para nós mesmos aqui no notebook. Vou também trazer para vocês esse import do Seaborn, que é uma biblioteca à parte, que eu acredito que ainda não tenha utilizado aqui com vocês. Ela é uma alternativa ao Matplotlib, tá? É bem bacana, tem um visual que eu particularmente acho muito bonito. A gente vai ver aí o que ela traz de diferencial. E eu já trouxe um conjunto de dados. Eu fiz questão de já colocar o sorted aqui para garantir que vai ficar em ordem crescente depois que a gente executar, beleza? Então, bom, começo aqui executando essas células e, a grosso modo, não tem muito segredo, né? Para você fazer o plot do boxplot, a gente usa o PLT, vamos fazer aqui primeiro com o Matplotlib mesmo, né? E a gente vai utilizar o argumento de entrada x, que vamos colocar aqui atribuindo a ele o conjunto de dados que a gente já separou, tá? Ok. Se eu executo logo de cara, o que acontece? Ele mostra esse monte de comandinho que não me interessa, tá? Também tem essa questão aqui do número 1 aparecendo aqui embaixo, que não tem o menor cabimento no caso da gente, não tem necessidade disso. Então eu já vou começar arrancando esse númerozinho aí, eu não quero que pareça, tá? É assim que eu tiro. E vou colocar também o PLT Show, porque daí eu removo tudo que vai aparecer aqui de saída na tela que não seja o próprio gráfico em si, tá? Então aí fica muito mais convidativo para a gente. Então, a grosso modo, já está pronto aí o que é o nosso boxplot, tá? A questão agora é entender o que é o boxplot. O que cada parte dele significa? Bom, vamos tentar entender. Vamos começar pelo que está dentro dessa caixa aqui, tá? Então, dentro dessa caixa, o que fica em maior destaque aqui pra gente, que está em cor laranja, aqui aproximadamente no meio, é o que corresponde ao segundo quartil. Esse segundo quartil é a mediana, pessoal. É basicamente isso, é a mediana dos nossos dados. Ele está levando em consideração todos os dados que a gente tem aqui. Tudo isso aqui que a gente colocou em dados está sendo levado em consideração para esse cálculo, tá? Então, se a gente faz ali o cálculo da mediana, a gente pode fazer aqui sem qualquer dificuldade, usando a própria biblioteca NumPy, que a gente já importou, tá? Então, só para vocês terem ideia, o tamanho dos dados que a gente tem, ó, são 40 dados de entrada. A mediana, a gente consegue calcular aqui dessa forma. Eu já vou plotar aqui na tela para a gente poder visualizar. Ó, 70. Corresponde, certo? 70, tá ali no laranja. Beleza. Agora, eu quero ter uma ideia do seguinte. Qual que é a menor metade? Então, a menor metade, eu vou pegar aqui a minha lista de dados e eu quero pegar, vou colocar 2 pontos porque eu quero nada aqui no começo, porque eu vou pegar desde o começo e vou até um certo valor. Que valor é esse? Bom, eu quero pegar metade do tamanho de dados. Só que se eu coloco assim e não vem o número inteiro, ele me dá uma dorzinha de cabeça e ele não vai conseguir fazer, porque ele precisa de valores inteiros, por isso eu coloco essa função int, para forçar um formato inteiro, tá? E fazendo isso, eu tenho certeza que ele vai me dar um valor inteiro, beleza? E eu quero fazer também a maior metade. Não é muito diferente, na verdade. Só que aí, aqui no caso, eu vou colocar basicamente a mesma função, tá? E coloco os 2 pontos no final, porque eu vou até o fim. Então, primeira metade, segunda metade, né? A menor metade, a maior metade. Então, agora eu já tenho as 2 metades. Beleza. Se eu quiser visualizar, tal, qualquer coisa do tipo, ó, é um vetor. Vai pegar a menor metade, vai pegar a maior metade, tá? Essa outra tá exibida desse jeito porque ela usa mais caracteres, né? Por causa do 100 aqui e tal. Mas eu não preciso de nada disso. Não tem essa necessidade. Não preciso visualizar. Tá bom. Então, eu vou fazer aqui o primeiro quartil que corresponde
a essa parte de baixo aqui da caixa, beleza? Então, para calcular o primeiro quartil, eu vou fazer a mediana. Vou fazer a mediana do quê? Da menor metade, né? E vou imprimir aqui para a gente poder visualizar. E vou fazer algo muito parecido com a maior metade, que é o terceiro quartil. O terceiro quartil é essa parte de cima da caixa. Certo? Então 80, perceba, ó, tá no 50 aqui, tá no 80, tá no 70 a mediana, tá batendo tudo, né? Tá tudo fluindo aqui. E eu quero ver qual que é a distância interquartil, que é a distância entre o primeiro e o terceiro quartis. Então como é que eu faço? Q3 menos Q1, certo? E vou exibir. Beleza, então temos aí uma distância de 30. A gente podia ter feito isso de cabeça, mas como nem sempre são valores arredondados assim, né? Então é legal fazer o cálculo para a gente checar. Essa é a distância da parte de cima até a parte de baixo, tá? Beleza, dessa caixa aí. Aí agora, o que eu faço? Eu tenho que calcular qual que é o valor mais alto. Então o mais alto, só que é o mais alto em relação às hastes. Tá? Então o valor mais alto em relação a essa haste aí que a gente vai falar é o menor valor possível entre dois valores que a gente vai levar em consideração agora. Quais seriam esses dois valores? Bom, eu preciso levar em consideração, vou colocar aqui nessa lista, qual é o maior valor de fato que esses dados aí possuem. Esse é um dos valores que eu vou levar em consideração para avaliar o menor valor. E também eu preciso saber qual que é o valor mais alto que eu atinjo se eu calcular, a partir do terceiro quartil, uma distância extra de 1,5 vezes aquela distância interquartil, tá? E aí, eu vou printar aqui para a gente poder ver. Aí, o mais alto é 100, de fato está batendo aqui, ó, o mais alto é 100. E aí eu vou fazer algo muito parecido com o outro, o valor mais baixo. Já estou aqui com a função pronta para a gente não perder mais tempo. E é 5. E olha só, aqui ele cai mesmo no 5, tá, pessoal? Tá um pouco difícil de visualizar aqui, mas ele realmente cai no 5, tá? E o que você pode se perguntar? E esse valor aqui embaixo? Esse valor aqui embaixo, que está no 0, ele existe mesmo, tá? Tá aqui. Ele existe mesmo nos meus dados e ele é chamado de outlier. Por que foi marcado 5 e não veio até ele? Então, lembra que essa haste ela tem que ter um tamanho máximo de 1,5 vezes o tamanho dessa caixa? Então, já chegou no tamanho de 1,5 vezes. Foi pego daqui do valor 50 e desceu 1,5 vezes do tamanho da caixa. A caixa tem 30, tá, pessoal? Então, 1,5 vezes dá 45. Então, pegando aqui da posição 50 e descendo 45, a gente cai no 5. Beleza? Então aqui para baixo não vai alcançar esse pontinho aqui, não vai alcançar o dado 0. Como não alcança o dado 0, o que acontece? Ele é considerado um valor outlier, tá? Ele é muito discrepante em relação à distribuição que a gente tem ali apresentada. Então, um comandinho que a gente pode fazer para poder averiguar se tem valores abaixo e quais são eles, é usando o np, né, do NumPy lá, where, e aí eu coloco a minha lista de dados e faço essa condição aqui só para averiguar. Tem alguma coisa mais baixa? Ou seja, eu estou pegando toda a lista e estou comparando o que fica menor dali daquela lista do que é mostrado aqui para esse valor mais baixo, que é esse 5 aqui que a gente calculou. Tem alguma coisa? Tem, ó. Tem o valor 0, beleza? E é justamente ele que cai aqui. Beleza, pessoal? Então assim a gente faz a visualização utilizando o boxplot do pyplot, só que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui em cima mesmo eu vou criar aqui mais uma célula para mostrar aqui agora como é que fica se a gente quiser utilizar a versão do Seaborn, tá? Eu acho que fica muito mais legal, mas aí é uma questão de gosto, tá? Principalmente se você precisar trabalhar com dados um pouco mais... com datasets um pouco mais volumosos, dependendo do que você quiser fazer, pode ficar bem bonito você trabalhar aí com o Seaborn, mas isso é uma opinião minha,
beleza? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Abraço!